Muito bem, pessoal. Vamos ao tópico número 4, raiz enésima aritmética, como subtópico de função exponencial, tá? Muito bem. Bom, ao final da aula, se vocês gostarem, por favor, dá um like, inscreve-se e bate o sininho no canal do YouTube, Azimuth Matemático, tá? Exercício para casa, são os ícones utilizados que eu estou falando agora. Utilização de calculadora, utilização de software, utilização da planilha Excel, história da matemática. Quando for algo muito importante, quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Raiz enésima aritmética. Bom, dados um número real não negativo A e um número natural N, tal que ele seja maior ou igual a 1, chamamos raiz enésima aritmética de A o número real não negativo B, tal que B elevado a N igual a A. Daí decorre que raiz índice N de A igual a B, isso implica em B maior ou igual a 0 e B elevado a N igual a A. Bem, o A é o radicando e o N é o índice do radical. Lembra disso? Acho que sim, né? Bom, raiz quadrada de 25, você nem precisa botar no índice o 2. Raiz de 25 fica subentendido que é raiz quadrada. Então vai dar 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. Raiz quarta de 0 dá 0. Pois 0 elevado a 4 dá 0. Raiz cúbica de 27 dá 3, porque 3 elevado a 3 dá 27. E raiz quinta de 32 dá 2, porque 2 elevado a 5 dá 32. E raiz cúbica de 1 oitavo dá 1 meio. Por quê? Porque 1 meio elevado a 3 dá 1 oitavo. Bem, vamos ver como isso acontece na calculadora. Se a gente quiser calcular a raiz quadrada de 25, por exemplo, a gente digita a tecla raiz quadrada, digita o 25 e igual. Se quisermos calcular, por exemplo, raiz quinta de 32, digitamos shift, x elevado a um quadradinho. Aí digita 5, setinha para baixo, 32 igual. Bem, dados os números reais A e B não negativos, o inteiro M e os naturais N e P naturais não nulos valem as seguintes propriedades. Raiz índice N de A elevado a M, você vai multiplicar o índice e o expoente do A por N. Melhor, por P. A segunda propriedade, raiz índice N do produto de A por B, você pode colocar isso subdividindo dois radicais de mesmo índice. Então, raiz índice N de A multiplicado pela raiz índice N de B. Raiz índice N de A sobre B. Você vai colocar a raiz índice N do A e a raiz índice N do B e vai colocar a razão dos dois. Considerando que o B não pode ser 0. E agora a raiz índice N do A, tudo isso elevado a M. O M vai entrar no radical. Então vai ficar raiz índice N do A elevado a M. E agora, raiz da raiz do índice P e índice N do A. Você vai multiplicar os índices e vai colocar um radical só. Ok? Bem, vejamos. Regra prática para calcular a raiz quadrada ou extrair fatores ou simplificar. Raiz quadrada de 4. Você vai dividir em fatores. 4 por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Bom, 2 é igual a 2. Então vai virar um 2 só. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Agora, raiz quadrada de 36, dividindo em fatores. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1.
Bom, o 2 com 2 vai virar uma coisa só. E o 3 com 3 vai virar uma coisa só. Então, 2 vezes 3, 6. Então, a raiz de 36 é 6. Vai dar 2 vezes 3, que é 6. Agora, a raiz de 2.520. Vou dividir em fatores. Então, vamos lá. 2, 1.260. Por 2, 630. Por 2, 315. Por 3, 105. Por 3, 35. Agora não dá mais por 3, é por 5. Então vai dar 7. E por 7 dá 1. O casamento de 2 iguais, ali vai virar 2. Aquele outro 2 que está embaixo da elipse azul, ele não vai casar com outro igual a 2. Então ele vai ficar ali. Agora o 3 vai casar com o 3. Vai virar um 3 só. O 5 e o 7 não vão casar com ninguém. Então, a regra prática é a seguinte. Quem casou, para fora. Quem não casou, para dentro, multiplicando. Então, a raiz de 2.520, o 2 vezes 3, que casaram, foram para fora multiplicando. O 2, o 5 e o 7, que sobraram, vão multiplicar entre si, mas vão para dentro do radical. Então, a raiz de 2.520 é 6 raiz de 70. Quem casou, 2 a 2, sai. Quem não casou, entra. Bom, agora a regra prática para calcular a raiz cúbica ou extrair fatores ou simplificar. Raiz cúbica de 27. Divide por 3 deu 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. O casamento agora é de 3 em 3 iguais. Então, a raiz cúbica de 27 vai dar 3. Agora vejamos a raiz cúbica de 216. Dividindo 216 em fatores, por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Aquele 2 ali que aparece 3 vezes vai virar um só. E o 3 que aparece 3 vezes vai virar um só. Então, a raiz cúbica de 216 vai dar 2 vezes 3, que é 6. Não sobrou ninguém, então ninguém fica dentro do radical. Agora vejamos 2.520, a raiz cúbica. Dividindo em fatores, por 2 vai 1.260, por 2, 630, por 2, 315, por 3, 105, por 3, 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Casamento de 2 em 2, ali vai virar 2. Agora o 3 não casa 3 vezes, nem o 5 e nem o 7. Então o que você vai fazer? O 2 vai para fora e quem não casou, que é o 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, você joga para dentro do radical. Então vai ficar 2 raiz cúbica de 315 como resultado da raiz cúbica de 2.520. Ok? Então quem casou 3 a 3 sai, quem não casou entra. Essa regra é extensiva. Se for raiz quarta, o casamento é de 4. Né? De 4 em 4. E daí por diante. Calcule ou extraia fatores ou simplifique. Essas são para casa. A letra D é para casa, a letra E é para casa. A letra F para casa, a G também, H também, e a letra I também, e a letra J também. Então, eu vou fazer as letras A, B e C. Raiz de 144. Dividiu em fatores. Todo mundo sabe fazer. Casamento de 2 em 2 iguais. Virou 2, virou 2, virou 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3, todo mundo casou 2 a 2. Então, joga para fora do radical. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E a resposta é 12. Raiz quadrada de 125. Dividiu em fatores, por 5, dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Casamento de 3 em 3 iguais. Melhor, de 2 em 2, porque agora é raiz quadrada ainda. Então, vai dar 5 raiz de 5. E agora, raiz cúbica de 512. Vou dividir em fatores. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Agora o casamento é de 3 em 3, porque é raiz cúbica. Então, olha lá.
virou um só, virou um só, virou um só. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 512 vai dar 8. Tranquilo, né? As outras são para casa. Essas são as respostas. O exemplo 2, eu quero colocar em ordem crescente esses 3 radicais na letra A, depois na letra B vocês vão fazer para casa, e a letra C também. Ali estão as respostas na ordem crescente. Bom, então vamos fazer a letra A. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o MMC dos índices dos radicais. Raiz quadrada de 5 não está colocado 2 no índice, então eu coloco para vocês verem e terem uma visão mais clara do que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer agora? Quais são os índices? 2, 3 e 6. Eu vou tirar o MMC entre 2, 3 e 6, que vai dar 6. Então, 6 por 2 dá 3. Então, jogo o 3 para o índice e para o expoente do 5. 6 por 3 dá 2. Jogo o 2 para o índice e o 2 para o expoente. E 6 por 6 dá 1. Então, coloco 1 no índice e 1 no expoente. Bom, então vai ficar todo mundo agora raiz sexta. Raiz sexta de 125, raiz sexta de 4, raiz sexta de 3. No momento que todos os índices estão iguais, eu ganho condições de colocar em ordem crescente esses radicais. Então, o menor é raiz sexta de 3, não há dúvida. E o maior, raiz sexta de 125. Então, a sequência seria essa daí. Agora, eu tenho que voltar e olhar quem são esses radicais para poder responder de maneira correta. Raiz sexta de 3 é raiz sexta de 3. Raiz sexta de 4 é raiz cúbica de 2. E raiz sexta de 125 é raiz quadrada de 5. Então, já está na ordem crescente. Repara que a abertura da desigualdade sempre fica virada para o maior número. Então, a raiz sexta de 3 é menor do que a raiz cúbica de 2 e essa é menor do que a raiz quadrada de 5. Está tudo na ordem crescente e está resolvido o item A. Letras B e C para casa. O exemplo 3. Introduz os fatores no radical. Vou fazer as letras A e C, e B e D para ficar para casa, assim como a letra E. Eu vou fazer a letra F, e a letra G fica para casa, e eu vou fazer a letra H. Então, a primeira. Bom, o 4 está fora do radical. Para ele poder entrar na raiz quadrada, você tem que levar ele ao quadrado e jogar para dentro. Então, 4 ao quadrado vezes 3. Então, vai dar 16 vezes 3, 48, raiz 48. Se você voltar para extrair, usando a técnica que eu ensinei no começo da aula de hoje, você vai voltar para 4 raiz de 3. Agora, 3 raiz cúbica de 1/3. O 3 vai jogar para dentro da raiz quadrada. Então, ele leva ao quadrado e joga para dentro. Então, vai ficar 9 vezes 1/3, vai ficar 3. Então, raiz quadrada de 3. Agora, a letra F. 2 a 2, raiz cúbica de 3A. Então, o 2 a 2 que está fora, eu tenho que elevar a 3 e jogar para dentro do radical cúbico. Então, vai ficar 2 a 2 elevado a 3 vezes 3A. Fazendo as contas indicadas, vai dar raiz cúbica de 24 a 7. A letra H. AP2Q3, eu tenho que jogar para dentro do radical de índice N. Então, eu tenho que elevar a N. Então, AP2Q3, entre parênteses, elevado a N, o B, C e o P já estão no radical. Então, agora é só fazer as operações indicadas. E cuidado, porque o P aparece 2 vezes, o A aparece uma vez só, o B e o C aparecem uma vez só. Então, tem que terminar de ajeitar isso. Então, vai ficar raiz índice N de A elevado a N, P elevado a 2N mais 1, BC, ok? E Q elevado a 3N, que só tem ele. Então, essa é a nossa resposta. As respostas dos itens que eu passei para casa aí estão. A nossa bibliografia para montar essa aula foi essa que vocês estão vendo aí. Se gostaram da aula, peço que deem um like, inscrevam-se e batam o sininho no canal do YouTube Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana.